Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre expressões numéricas, sinais de associação e operações matemáticas. Nossa, quanta coisa, hein, prof? Vamos ver aqui algumas questões. Quando temos operações e sinais de associação, o que eu resolvo primeiro? Bom, antes a gente precisa entender quais operações que estão ali existindo e quais são os sinais de associação que a gente está falando. Então, a gente tem que os sinais de associação são aqueles sinais que fazem agrupamentos de operações, certo? Quais sinais que a gente conhece? O parênteses e os colchetes. Parênteses, isso mesmo. Parênteses é esse sinal de associação que ele é mais redondinho, mais curvo, né? Ele é encurvado assim, ó. Então, esses são os parênteses. E os colchetes, ele parece os parênteses, mas ele é retinho aqui, ó, faz um biquinho ali. Então, eu tenho parênteses e tenho colchetes, tudo bem? Mas se aparecem esses dois sinais, o que eu vou resolver primeiro? Bom, a gente precisa entender que os parênteses e os colchetes são aqueles sinais que dão destaque na minha expressão numérica do que eu vou ter como prioridade. Então, se eu tenho só parênteses na minha expressão numérica, eu já sei que eu vou dar prioridade para os parênteses, para o que está dentro dos parênteses. Mas se eu tenho parênteses e colchetes, e agora? Tudo junto e misturado, o que será que eu vou resolver primeiro? Bom, a gente tem uma ordem que foi convencionada, ou seja, alguns estudiosos matemáticos, pessoas bem importantes, fizeram uma discussão, analisaram e convencionaram que primeiro a gente resolve um deles, depois a gente resolve os outros, certo? Muito bem, mas por que isso, professora? Porque a matemática ela é uma linguagem universal. Então, uma expressão numérica, ela vai representar uma situação, um problema, aqui no Brasil e no resto do mundo. Então, como ela é uma linguagem universal, algumas coisas precisam ser convencionadas, como a resolução, a ordem de resolução dos sinais de associação, certo? Muito bem. E o que a gente resolve primeiro? Parênteses e depois colchetes. Ah, então tá bom, professora. Olhei a expressão, apareceu parênteses, apareceu colchetes, eu vou olhar primeiro o que está dentro dos parênteses. Mas o que eu vou olhar dentro dos parênteses? Se tiver potenciação, se tiver multiplicação, se tiver divisão, adição, subtração, o que eu vou resolver primeiro? Bom, aí a gente tem uma outra ordem, né, que é a ordem das operações. Resolvido todas as operações dentro dos parênteses, eu vou resolver os colchetes, certo? Muito bem. E qual ordem que é essa, certo? Qual ordem que é essa que a gente segue? Quando a gente mistura os sinais de associação com as operações. Bom, a gente já sabe que a ordem dos sinais de associação é essa. Então, eu vou olhar primeiro dentro do parênteses. Dentro do parênteses, qual ordem das operações que a gente vai obedecer? Primeiro a potenciação, depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Resolvidos os parênteses, eu posso eliminar esse parênteses e resolvo os colchetes. Seguindo a mesma ordem? Isso mesmo. Dentro de cada sinal de associação, a ordem das operações precisa ser obedecida. Tudo bem? Muito bem. Mas expressão numérica, a gente falou bastante de expressão numérica. O que será que é isso? Bom, expressão numérica é a tradução em linguagem matemática de situações problemas. Linguagem matemática, sim, eu uso números, operações e agora a gente já sabe sinais de associação para resolver uma expressão, certo? Então, com isso, a gente finaliza esse vídeo retomando o quê? Expressão numérica é a tradução de uma situação problema, que se tiver sinais de associação como parênteses e colchetes, eu resolvo primeiro o parênteses, depois o colchetes. E a ordem das operações são, primeiro, potenciação, depois, multiplicação ou divisão e, por fim, adição e subtração. Espero que tenham gostado e até breve.